Oi, gente, estamos de volta na segunda temporada das Amazonas Podcast, agora com um cenário diferente, né? Vocês vão ver um formato também um pouquinho diferente. Agora a gente não tem mais dicas, mas em compensação a gente tem entrevistados, um só por programa, para a gente aprofundar cada vez mais na discussão. E claro, a gente quer sempre a opinião de vocês, uma certa interação nas redes sociais, que no programa seguinte a gente com certeza vai valer a opinião de vocês. A gente quer cada vez estar mais próximo. Eu e as minhas amigas, Aruana. Tudo bem, Aruana? Oi, gente. É um prazer estar de volta. E nessa temporada com foco em Amazônia, então acho que vai ser muito bom. E a gente vai ter bastante tema aí para explorar, para falar da nossa região. E sempre trazendo gente que entende bem do riscado, para a gente extrair, como a Dani falou, o máximo possível dos nossos entrevistados. E a Liege Albuquerque. Oi, gente, tudo bem? Estou muito feliz de voltar com minhas companheiras aqui, voltar a entrevistar, muito feliz mesmo. E como vocês já podem ter visto, né, aqui na câmera aberta, a gente está com uma série de objetos, artesanatos indígenas, porque hoje a gente vai conversar de moda indígena. É um artesanato que mistura, a gente vai falar disso também, né? Tradição, mas também modernidade, o que as pessoas estão usando agora. Com ela, Cláudia Baré, né, que está aqui com a gente, a nossa entrevistada desse programa de reestreia. Bem-vinda, Cláudia. Muito obrigada, Cueca Turetê. Para mim é uma honra estar aqui com essas mulheres lindas, essas cunhampuranga. Então é isso aí, vamos estar aqui para compartilhar conhecimento, adquirir conhecimento com todas essas guerreiras. Eu fiz umas anotações aqui da biografia da Cláudia. Ela é Baré, como o próprio nome tá dizendo, né, da etnia Baré. Ela é conhecida como professora Cláudia Baré, porque além de artesã, a Cláudia fez pedagogia na Universidade do Estado do Amazonas e é uma das lideranças indígenas, fundadora do que é considerado o primeiro bairro indígena de Manaus, o Parque das Tribos. E logo no ano seguinte, em 2015, ela teve a iniciativa de fundar uma instituição de educação, que eu só sei pronunciar o primeiro nome, que é UCA. Qual é o restante? UCA, Umbuessara, Uakenai, Anumarehi. O que significa, Cláudia? UCA, Umbuessara é casa de aprender. Uakenai significa a origem na língua aruaque, que era a antiga língua do povo Baré. E Anumarehi quer dizer grande guerreiro na língua sateremaué. Então ficou casa de aprender, a origem dos guerreiros. Que o objetivo é justamente alfabetizar, ensinar as crianças na educação escolar indígena, que é uma educação, como a gente sabe e vai aprofundar cada vez mais aqui nessa discussão, é uma educação diferenciada, né? Específica para trabalhar o fortalecimento da cultura indígena. A gente, às vezes, quando quer educar a criança urbana, a criança das cidades, a gente tende, né, Cláudia, a querer que ela conheça outras culturas, absolutamente tudo, mas às vezes ninguém foca muito no dia a dia, na cultura específica, é uma coisa muito ampla. Vocês têm um trabalho inverso de valorização, que a criança entenda por que fala daquele jeito e o que é importante para o dia a dia dela, é isso? Exatamente, porque hoje, aqui mesmo no nosso local e até em outros locais no Brasil, a língua e o costume são muitos, só que você não para observar isso. Então, para nós que somos indígenas, isso é muito importante, a permanência desse costume. Então, nós como professores, nós vamos transformar esse cotidiano em planos de aula, em planos pedagógicos, para que a criança aprenda, né, e se fortaleça mais ainda, identificando a sua cultura indígena através desse espaço escolar. A língua da sua etnia, né? Isso que é fantástico, né? Exatamente. E a gente pensa em tantas línguas que a gente tem conhecidas, né, no mundo inteiro, e a gente desconhece, né? A gente desconhece as línguas das nossas raízes, né? Isso. Só que no Amazonas nós temos mais de 60 etnias. Exatamente. E dessas 60 etnias tem as línguas, né? No Parque das Tribos, hoje em 2022, são 37 povos indígenas. E são mais de 14 línguas faladas. E na escola, quantas línguas vocês conseguem trabalhar? Porque eu imagino que nem todas elas têm uma gramática daquela língua, né? Como é que vocês fazem? Então, assim, no contexto da escola mesmo, a gente vai trabalhar o fortalecimento das línguas, da cultura dos povos indígenas. Como, né? Incentivando, conversando. Olha, não é porque a gente está no meio urbano que a gente tem que falar só o português. O português ele é bem importante para a gente, porque é uma língua de sobrevivência mesmo.
mas a gente tem que continuar falando a nossa língua por causa da nossa identidade. Porque muitas das vezes as pessoas perguntam, você é indígena? Você fala a sua língua de origem? Tem muitos parentes que não falam mais. Então, nesse momento assim de revitalizar mesmo, né, a sua cultura, então são vários povos que estão correndo atrás da sua verdadeira identidade, e principalmente no parque hoje. E a gente trabalha, a questão da escola é mais para trabalhar esse fortalecimento mesmo, né, com as crianças, com os pais, com a própria comunidade. Para que ela queira aprender. Aí ela vai aprender em casa, ou ela vai aprender em algum outro canto. Lá não ensina especificamente nenhuma língua. Ou, por exemplo, o Nhengatu, vocês ensinam? Sim, o Nhengatu. Como a iniciativa foi minha, né, com o apoio das lideranças do saudoso Cacique Messias, da Lutana Cocama, do Joilson Carapana, então... eu tive o apoio deles, do seu Mário Baniva, da dona Clotilde Ticuna. Então, a língua é o Nhengatu, né? Mas as outras línguas a gente vai atrás também para que os parentes também possam aprender. Cláudia, né? Principalmente para quem não é aqui da nossa região e acabou não estudando ali antes do vestibular ou na escola, a história da Amazônia propriamente dita, eu queria que você falasse um pouco da importância que tem o Nhengatu, essa língua geral, quando ela surgiu e qual foi a importância que ela teve em determinado momento histórico para a comunicação mesmo entre portugueses, né, os colonizadores, os invasores portugueses e as próprias comunidades indígenas. Eu tenho uma dúvida também, que ela surgiu como uma imposição, né? Você acha que hoje ela já foi apropriada pelos indígenas e agora é uma coisa... Sim, ela já foi apropriada, ela já foi oficializada como a nossa língua, nós povos barés, que foram um dos mais atingidos, né? Porque a gente tinha essa proximidade com os padres, com os salesianos. Então, o meu pai, por exemplo, ele foi educado pelos padres. Então, ele mesmo fala, por quê? Porque isso aí não tem escrito nos livros. Né? Os livros que são escritos são pelos cariua, pelos brancos. Então, assim, foi uma língua imposta mesmo a vários povos. E no Rio Negro, foi o que mais foi atingido. Então, hoje ela é nossa já. A gente pode dizer que a língua Nhengatu é nossa. Ela foi criada pelos padres jesuítas e salesianos justamente para dominar os nossos ancestrais, mas só que não obteve sucesso, né? Então, e agora ela é nossa e é o que nós falamos, a língua Nhengatu, que a gente sabe que foi pego de algumas outras etnias, por isso que tem, assim, algumas palavras que nós falamos e assim, tipo, tem no pessoal dos indígenas de São Paulo, do Mato Grosso, tem algumas palavras, né? Tem algumas palavras que são iguais ou parecidas. Porque vem dos troncos, tem muita influência da língua indígena falada na época e dos troncos linguísticos da região, não é isso? Isso. Tem do Tupi-Guarani, Tupi-Guarani da Bahia também. Eu acho que, Aruana, salvo engano, algumas palavras em português também, não é isso, Cláudia? Não tinha palavras na língua portuguesa. Era uma mistura de várias... Isso, somente línguas indígenas. E vocês têm material didático em Nhengatu, Cláudia? Lá? Então, eu quando comecei com as crianças, eu tive que construir minha própria cartilha. Deixa eu mostrar aqui. Acho que... Olha que lindo. Cartilha indígena, língua indígena. Nhengatu, que a gente escreve aportuguesado, com NH. Era o nome do nosso jornalzinho laboratório da UFAM, né? Nós todos somos filhas da UFAM. YE. Nhengatu. Desenhos, palavras e frases. Essa aqui está em Nhengatu, mas o correto é Nhengatu. Inclusive, também eu estou fazendo parte do que futuramente vai ser a Academia Nhengatu de Letras, né? Que a gente está criando. Que bacana, que coisa linda. Novidade. Como é que é esse projeto? Esse projeto é com os parentes que falam a língua Nhengatu, tanto do Pará como de São Paulo também, e de São Gabriel, Santa Isabel e Manaus. E do aí, Rio Amazonas, se eu não me engano. Que já existem ou vocês vão escrever livros específicos para formar a academia? Ou tem muitos livros? Então, a maioria dos acadêmicos e das pessoas que estão nesse projeto já são formados, né, linguísticos também, que são indígenas, e os que não são indígenas. Isso aí eles estão colaborando para que a gente permaneça em uma só gramática. Lembrei agora da nossa cartilha, né? Uvo viu a uva. Aqui tem a bio, não tem uva, que não é nossa, né? Que não é nossa. Então, são essas coisas que a gente já tenta mudar. Porque se você for observar aqui,
no livro que eu criei, nessa cartilha que eu criei, ela não tem uva, que não é da nossa região. Ela não tem maçã, que não é da nossa região. Sim. Ela tem o cuqui, ela tem abacaba, tem açaí, tem abi, o biribá. Você sabe que uma vez eu fiz uma reportagem... Assim acontece com os animais também, né? Com o próprio. Uma vez eu fiz uma reportagem no Alto, com as etnias do Alto Rio Negro, e eles estavam explicando, e eu acho que eu achei super bacana, e agora nessa nossa conversa eu lembrei, que, por exemplo, mesmo a matemática, quando vai explicar, não apenas a questão linguística, né? Mas a matemática, os cálculos são feitos, por exemplo, com aplicação, como construir uma oca, como construir uma tapera, como uma canoa, uma canoa. Exatamente. Então, a matemática, ela traz aquilo que a gente estava falando no início, né? Os nossos filhos acabam na escola convencional aprendendo em cima de realidades que, às vezes, eles dizem assim, ai, que saco, para que eu vou querer aquilo? E na educação indígena, eles tendem a aplicar no dia a dia, né? Que é fantástico. De que maneira, por exemplo, a matemática pode interferir a ele ajudar o pai dele a construir uma oca nova. Eu acho isso, assim, um diferencial sensacional. Eu trabalhei 6 meses agora em Santa Isabel do Rio Negro. Então, eu ia nas áreas. Então, assim, eu explicava para eles o que é a educação escolar indígena. É justamente isso que você falou. E aqui a gente tem N etnos, matemática, etnociência, etnogeografia. Aí onde que você... Esse brinco que você está usando... Olha só, que lindo, gente. Ele vai entrar... Para o outro lado. É assim. Muito obrigada. Então, esse brinco, ele é feito do tururizeiro. E o que é o tururizeiro? Esse tururi é uma casca, é a casca do tururizeiro. É a casca da árvore ou é do fruto? Não, é uma árvore, é a casca. A casca da árvore. Aí vocês fazem vocês secam de alguma maneira? Como é que funciona? Aí os parentes, eles tiram, isso aí veio de São Gabriel. Uau, os parentes, eles tiram, deixa de molho, porque se tirar e for querer usar, ela faz a coceira, né, coça. Porque eu não tô sentindo nada. Agora não, Até agora. Não, eu também não. Aí, então, assim, e isso aí, gente, quero explicar assim, que entra a etnogeografia, porque eles vão saber onde é que está o tururizeiro para a próxima vez eles for fazer a coleta. E não pensa que eles tiram tudo, tiram um pouco, porque é para depois deixar crescer de novo, aí vão no outro pé de tururi. Porque a gente pegando aqui, né, tem outros objetos de tururizeiro, ele é forte e suave ao mesmo tempo, né? Exatamente. Não dá a impressão de ser frágil, né? Não dá. Inclusive, a saia que a modelo usou é feita de tururi. Uau! Falando em saia, em modelo, a gente teve ontem, né, o sábado, desculpa, a primeira parte desse evento que vocês estão organizando de moda indígena, né? A gente vai ter de novo no próximo sábado e depois no dia 23, né? Isso. Primeira vez, né? É a primeira vez. Primeira vez. Um absurdo, né? Num estado como o nosso, né? Fala um pouquinho. Tem algum incentivo de alguma maneira? Sim. As pessoas têm se interessado por esse tipo de moda étnica que vocês produzem? Sim. A gente está aí, nossa, numa expectativa enorme, porque a gente foi procurado, né? Inclusive, a gente, nesse primeiro momento de desfile, a gente teve um representante que a gente nem imaginava que ia aparecer lá, são o pessoal dos representantes da Vogue e da Amazônia, né? Olha então, que assim, e também são pessoas que estão ali por detrás dos bastidores. A filha da Cláudia, linda, ali de cabelinho curto. A outra é a Ira Maragua, né? Linda também. Baré. Esses aí tudo pintado por nós, por eles. Né? Depois a gente tem fotos do evento também. Isso. Mas a minha pergunta em relação a isso, Cláudia, era em relação a como que faz essa conversa mesmo, né? Entre a tradição e o moderno, vamos dizer. Você é uma pessoa, é uma índia que é uma índia da cidade, vamos dizer assim, porque uma você indígena. Nasceu indígena da cidade. Isso. Nasci aqui em Manaus, já. Né? E foi conhecer uma aldeia quando já era mais velha, pelo que eu li da sua história, né? Isso. Mas sempre teve dentro de casa esse resgate da tradição e cultivar valores e tudo. E agora, como é que faz com a moda? A moda parece que tem um apelo muito, né,
para o Ocidente, não sei o quê, mas vocês estão também trazendo para cá, né? Como é que é essa conversa aí entre o moderno e a tradição? Eu costumo de falar que nós, indígenas, nós somos como qualquer outra sociedade. A gente está em avanço também. A gente não vai ficar para trás. A gente não quer ficar para trás. Então, assim, a gente vê que os nossos jovens, que eu acho que o maior objetivo também é esse, de oportunizar eles, de mostrar isso para eles, que assim, eles estão nessa caminhada, não tem como. Cada um tem o seu celular, cada um sabe manusear muito bem a tecnologia. Então, eles têm que unir o que está ali, o avançado, ao ancestral. Entendeu? A gente tem uma frase muito bonita que eu aprendi com o cacique, que ele diz assim, que a gente pode ser o que a gente quiser, mas sem deixar de ser o que nós somos. Isso mesmo. E eu acho isso sensacional. Então, o Japão faz isso muito bem. Por que o Brasil não pode? A sua escola que você criou com certeza ajuda nisso, mas qual que é o papel também das famílias, né? Porque você está aqui com a sua filha, a Vivian está aqui nos bastidores, e você percebe que só dela entrar na sala, que ela traz essa coisa da tradição, mas ela tem o cabelo bem curtinho, que é uma coisa super moderna, exatamente, né? isso que a senhora falou, como é que dentro de casa já tem, né, essa lição também, né? Já, sim, já, com certeza. Quando a gente está fazendo os artesanatos, as pinturas, na maioria, são ela e a outra minha filha e a minha sobrinha que fazem. Elas estão ali, estão ouvindo música, estão no celular, estão postando, né, no Instagram delas, mas estão mostrando a nossa cultura. Então, isso é unir o ancestral para o contemporâneo, né? Queria pegar um gancho na pergunta da Aru, na observação também que você fez sobre essa junção. Algumas pessoas, e eu acho que é uma maneira, já vou adiantando, de preconceito, elas acreditam que a pessoa que é indígena é o indígena aldeado, né? O indígena que já mora na cidade, que já tem acesso ao Instagram, como você acabou de dizer, não pode mais ser considerado indígena porque ele não está vivendo como há 200, 300 anos atrás. Como é que vocês combatem esse tipo de preconceito, né? Mantendo ali a cultura e dizendo que a cultura indígena é muito mais do que morar necessariamente numa aldeia, mas é uma maneira de pensar. Como é que isso está sendo divulgado dentro da academia? Você, como uma professora que fez pedagogia, você acha que a sociedade está mais receptiva a esse conceito do índio urbano? Eu acho que é um pensamento muito atrasado mesmo. Quem pensa assim está mais atrasado do que nós, que somos índios, que eles pensam que a gente tem que... Então, assim, eu pergunto agora, um japonês, ele vai deixar de ser japonês se ele morar no Brasil? Não. É a mesma coisa, somos nós. Então, hoje, a gente fala por nós e a gente fala pelo nosso povo que está em base. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, eu estava em Santa Isabel, é a coisa mais difícil de você ter acesso à comunicação, até à televisão, né? A gente pensa que não, mas é assim. Então, assim, a gente que está aqui em Manaus, a gente tem que falar pelo nosso povo, entendeu? E a gente tem que levar também a tecnologia. E como que a gente combate isso? Os nossos jovens, a partir do momento que eles assumem a identidade, eles se fortalecem mais ainda para tudo, Daniela. Para tudo. Hoje em dia é mais comum, porque durante muito tempo houve uma rejeição, né? Uma negação. As pessoas que viviam na cidade recusavam se reconhecer, né, como indígenas. E hoje você percebe que as pessoas começaram a adotar o sobrenome, dizer que eu tenho, né, ascendência. Então, o próprio movimento mesmo, o indígena, ele nos fortalece, e nós em casa, a gente nos fortalece. Por quê? Porque não adianta a gente querer assumir uma identidade europeia que a gente nunca vai ser europeu. Claro. Porto de Lenha, você nunca será Liverpool. Nunca. Então, assim, ali na comunidade a gente tem estereótipos, né, de vários, assim. Tem indígena de olhos verdes, de pele clara. Então, são pessoas que assumem sua identidade. Então, a partir do momento que você assume a sua identidade, não tem preconceito, não tem nada que vai te derrubar. Não tem discriminação nenhuma que vai te derrubar. Cláudia, esse aqui é o teu nome, Baré. Suri. Né? A gente estava até conversando antes, né?
que tem muitos atores famosos, Tom Cruise mesmo, né, que tem a filha com esse nome, que vem aqui e que a gente, na época que eu era correspondente, não sei se chegava com você também, com certeza, pessoas muito famosas que estavam aqui, mas não queriam que aparecer, né? E é óbvio, a gente não tinha como fazer matéria disso, porque a gente sabia que eles estavam aqui, não dava. Speed Charles veio e queria que soubessem, né? Mas a maioria, né? Exatamente. E o que eu queria saber, assim, eu acho que é uma curiosidade que eu tenho, eu sei um pouco da resposta, mas acho interessante falar. Por que vocês colocam um nome, os indígenas colocam um nome ocidental e no uso de vocês, inteiro? A gente usa o nosso. Cláudia Baré. Cláudia Baré. E o Suri? O Suri também. É em casa. O Suri esse aqui, o Suri Sara, que é o meu nome, é pela FUNAI. A gente tem um outro documento pela FUNAI. É isso que eu porque eu assim, sei, muita gente... FUNAI tem um documento com o nome indígena, muita gente diz assim, porque todo mundo que nasce no Brasil é índio, todo mundo que nasce no Amazonas é índio. Bom, gente, não é bem assim. Né? Porque para você se identificar como indígena, você deve ter uma origem. Sim, claro. Como nós temos. Origem pura. De onde nós viemos. Sim. Então, a gente não fica assim, de onde nós viemos, para onde nós vamos, o que nós estamos fazendo. A gente sabe, entendeu? Então, assim, o nosso nome e o outro lá, eu costumo dizer do brasileiro, né? Que é o registro civil do brasileiro, que é obrigatório, porque nós somos cidadão desse país. Sim, então, é obrigatório a gente ter esse documento. Aí vocês escolhem o nome. A gente escolhe, né? E o Suri é o meu nome já indígena. Você sabe, ela falou, deu como exemplo a cultura japonesa, o japonês que mora aqui. Acontece exatamente isso com os orientais. Eu estudei com uma colega, né, oriental, filha de um oriental, e ela tinha um nome brasileiro e tem um nome e tinha um nome japonês, oriental, né? Inclusive a gente chamava pelo nome brasileiro, ocidental, nesse caso da oriental ocidental, chamava pelo nome ocidental e hoje ela assumiu o nome oriental em rede social e tudo. A gente até teve dificuldade de achá-la porque ela é outro nome que ela adota, né? Sim. E eu acho que isso é importante, como é importante a língua, voltando ao início da nossa conversa, como uma identidade, né? Pessoa, como um autorreconhecimento. A língua, em qualquer povo, inclusive alguns para se naturalizar, se naturalizar italiano, enfim, você tem que aprender a língua, senão jurar a bandeira, tem toda uma série de coisas. Então eu imagino como é importante para a identificação, a identidade de indígena, saber usar o nome e saber falar a língua. Isso. Então, essa parte aí da língua e da identificação, eu e as minhas irmãs, meus irmãos, desde criança, o meu pai, ele sempre falou pra gente que nós somos baré. Essa palavra índio, ela já veio já depois. Então, assim, as pessoas dizem, mas tu não é indígena? Eu disse, rapaz, meu pai me chamava e dizia que nós somos baré. Eu jamais, para mim era totalmente estranha essa palavra índio, quando eu era criança, depois para adolescência. Então, a partir do momento que eu já me envolvi com o próprio movimento indígena, então a gente fica sabendo que Baré só é mais uma etnia entre tantas. Então, eu tenho um exemplo de um aluno ticuna que ele morou no Rio de Janeiro, mas ele nunca deixou de falar a língua dele. E quando ele chegou no Parque das Tribos, ele conversando uma vez comigo, ele disse, professora, eu não sabia que existia tudo isso de índio. Ele falou índio, né? Aí a gente tem que corrigir, né? Não, índio não, meu filho, indígena. Aí a gente explica os porquês, né? Explique o porquê, para que índio, a gente mesmo às vezes não tipo uma palavra de discriminar, de você menosprezar, de querer diminuir. Agora, indígena não, é toda uma nação, né? Esse o básico da diferença dessas duas palavrinhas. Hoje em dia, a gente tem que ter realmente cuidado, porque as pessoas vêm mudando, felizmente vem mudando, né? Felizmente, eu percebi, por exemplo, em novembro do ano passado, com todos aqueles movimentos do 20 de novembro, né? As pessoas não falam mais escravos, falam escravizados. E tem toda uma nova... Exatamente. Quando você diz escravo, é um rótulo, né? Quando você diz índio, é um rótulo. Exatamente. E muita gente não sabe, mas a palavra índio e índia, porque eles achavam que tinham chegado nas Índias, né? Então era índio.
Então, assim, é importante mesmo a gente, nós nos reeducarmos, a sociedade se reeducar para usar os nomes corretos. Então, não é escravo, né? Escravizado, que era uma condição que ele estava, como não é índio, é indígena. Exatamente. Cláudia, agora em relação ao Parque das Tribos, né? Que foi um bairro que você ajudou a fundar. Quais foram os principais desafios? Demorou 7 anos, né, para o local ser reconhecido, teve ameaça de reintegração de posse. Quais foram os principais desafios nesse processo e qual que é hoje o principal, vamos dizer, obstáculo para o bairro, né, Parque das Tribos, ser ainda melhor? Então, o parque eu costumo dizer que é tipo assim, foi um filho para nós. Para essas pessoas que eu já citei, né? Porque antes mesmo de acontecer o assentamento, a gente já fazia as reuniões. Então, dia 18 de abril agora, o parque vai fazer 8 anos. Então, assim, foi uma briga mesmo do que passou do município para o estado, do estado está na federal ainda, né? Então, com todo esse tempo, a gente sempre argumentando os nossos direitos diante da Constituição. E assim, eu fico assim meio emocionada de falar do parque, porque no momento em que houve uma concretização de uma reintegração de posse, assim, coisa que eu nunca na minha vida eu ia imaginar passar, meus filhos todos pequenos, né? Então, assim, foi uma coisa assim que passa na nossa mente que parece um filme, E aí eu falo assim para vocês que nesse momento o meu companheiro, né, que é o Joilson Carapana, ele dizia assim: por que todas as outras pessoas que não são índios, que não são indígenas, eles têm direito de ter uma casa na estrada, uma casa lá no céu, e a gente não pode? E a gente morava lá no Rio Cuieiras, e eu estudava na UEA, nós não tínhamos onde morar, a gente ficava às vezes na cozinha da irmã dele, na casa da minha mãe, para me poder estudar. Então, é revoltante para a gente se sente as piores pessoas vistas pela polícia como se fosse algum, sei lá, alguma pessoa, assim, algum bandido, algum criminoso, por estar ali, por requerer algo que não é deles, algo que é nosso, né? Porque aquela área toda era nossa. Era roçado da mãe da Cacica Lutana. Então, a partir desse momento, houve essas indagações aí, que onde, em cima dos nossos direitos, nós fomos fazendo documento mesmo. A briga foi através não é nem de caneta, no computador mesmo, né? Então, assim, fomos revendo mesmo os nossos direitos e fomos correr atrás deles. Aí um dos laudos lá, dos parecer lá da juíza, falava que não tinha índio ali. Não tinha indígena, no índio mesmo, que ela falou índio. Então, as pessoas foram lá na frente do Enoque Reis, foram lá, tudo caracterizado mesmo. Porque para nós, assim, quando a gente está mesmo numa luta, hoje em dia, quando a gente está em luta, em reivindicação, a gente se pinta mesmo, né? Usa os nossos acessórios. Da estrutura lá do bairro, como é que tá? Eu lembro que na época ainda estamos na pandemia, né? Estamos todos vacinados aqui, por isso estamos sem máscara, isso é importante. Que eu entrevistei a Wanda Ortega, né? Quando vocês... ela foi uma das pessoas, né? Que ajudou a fazer aquela... na verdade, é um arremedo de hospital, né? Porque não tinha nada. Era uma cobertura ali, cedida, né? Porque vocês não tinham para onde levar os indígenas doentes. Não. E ficavam aquelas redes atadas, isso, né? E as pessoas lá... Já tem um posto de saúde, Cláudia, lá? Como é que foi depois daquela período terrível que teve? Eu acho que foi sexta, não sei, quinta ou sexta-feira, que a gente teve a presença do prefeito, né? Do Davi, assinando o documento para a construção da primeira UBS indígena. Que bom, tomara. Então, a gente já está avançando. Né? Então, assim, naquele momento da pandemia, quando também o Cacique Miqueias, né, e o Ícaro tiveram essa ideia, foram lá com a gente, como liderança, né, falar sobre essa ideia de criar mesmo essa UAP, né, Unidade de Apoio Básico para os povos indígenas. Porque era muita gente, né? Era muita gente que ia para a UPA e só tinha a UPA mesmo ali do Campos Sales. Longe. E
Então foi quando surgiu a ideia de a gente mesmo se reunir, pedir doação, porque as pessoas não podiam sair, não podiam ir trabalhar, não podiam vender seus artesanatos. Então foi quando surgiu a ideia de construir aquela UAP, e aí a gente recebeu várias doações, né? E também os profissionais para poder atender os indígenas. A Liege, geralmente é ela que traz temas mais ligados ao feminismo, mas eu não posso deixar de te perguntar, você falou em cacica, eu achei o máximo, porque eu sou daqui, criada, estudada, morada, viajei já, conheço muitos municípios do nosso estado, eu não tinha ouvido ainda, para mim o cacique sempre, a liderança era masculina, isso vem mudando? Vem porque hoje você pode ver que o nosso cenário, principalmente para nós indígenas, é mais mulher ali na frente, né? É verdade. A nossa representante da COIAB é a Nara Baré. A nossa representante da Maquiraeta é a Socorro Banil. Como os homens reagem a isso? Eles têm que nos fortalecer, eles estão ali para nos apoiar. Tem que nos engolir. Quer dizer que as Amazonas, digamos assim, para fazer jus aqui ao nosso nome, as mulheres guerreiras estão realmente fazendo valer o seu protagonismo. Isso, e a Lutana, ela está ali também à frente do Parque das Tribos atualmente, né, juntamente com outro cacique, que é o Ismael Munduruku. Então, eles estão ali unindo força para buscar mais melhoria para a comunidade, para os indígenas ali do Parque das Tribos. Isso é uma transformação social super importante. A gente até em outros programas já comentou, né? Essa questão indígena, acho que foi no episódio, salvo engano, da Arigó, que a gente falou sobre essa questão do protagonismo feminino, que vem crescendo e tudo. Mas ainda tem resistência, sobretudo dos índios aldeados, a esse protagonismo mais feminino, que sempre, na verdade, em várias culturas, sempre teve muito mais ali no apoio. O homem, né? Sempre o homem era o destaque. Essa mudança, eu vou assim enfatizar a pergunta que a Aruana já fez. Como é que isso tem sido recebido pela ala masculina? Bom, assim, no meu conhecimento na base ainda é pouco, né? Em base a gente pode ver que ainda é pouco devido essa motivação. Mas aqui na nossa área é muita mulher mesmo que está ali na liderança. E assim, os homens, eles têm que engolir mesmo e têm que apoiar as nossas causas, né? Ele tem que nos apoiar, senão como é que a gente vai se fortalecer? Eles sabem quando que... Quando você fala base, são as aldeias. E quando você fala nossa área, é a área que urbana, onde a gente está, Manaus. Onde nós estamos, né? Então, em base, a gente sabe que ainda tem uma resistência, mas por quê? Porque a mulher mesmo é que não toma essa decisão ainda. Mas a partir do momento que ela tem esses encontros que nós temos aqui em Manaus, periódicos, então a partir desse fortalecimento ela já volta com toda a força. Ou ela vai para apoiar ou ela vai para liderar. O movimento indígena é muito organizado mesmo, e recentemente tiveram encontros pensando já nas eleições. Isso. Né? E aí eu queria saber a sua opinião em relação a isso. Existe um entendimento para que haja uma união? Porque parece que nessa hora vai meio que cada um para um partido, isso, né? Você acha que essa união é necessária? E como construir, né, essa unidade? Na verdade, eu também faço parte dessa coordenação do fórum, né? Que foi criado justamente para a gente apoiar essas pessoas que estão com essa intenção e saber quais são as suas intenções, acompanhar desde agora, né? Para poder, se ela chegar mesmo a ser, como é que eu posso dizer, ganhar mesmo, né? Eleitos, os que forem eleitos. Representar, exatamente. E aí a gente já acompanha desde agora. Então a gente está com alguns candidatos mesmo, pré-candidatos na verdade, mas aí é tipo assim, a gente está enxugando, né, para ver quem realmente... E que critérios que vocês usam nessa hora? Porque pelo eu estou entendendo, vocês estão conversando para definir se vão apoiar como grupo, né, ou não, né? Quais os critérios que vocês... A gente vê primeiro os que estão sendo realmente apoiados pelo partido deles, né? Se eles têm o apoio do partido, se eles têm toda a convicção do que realmente eles querem, aí sim a gente vai apoiar e trabalhar para eles em toda a área
Mas os nomes que estão se desenhando agora são, pelo menos os que eu já consegui ver, são bem atuantes, né, nas comunidades. Sim. Mas tem pré-candidatos de direita, de esquerda, isso faz alguma diferença ou não? Por enquanto a gente está vendo que só tem os da direita, né? E a Wanda que a Liege citou é pela rede, né? Vamos pela dizer rede. que é esquerda. Que a rede não é exatamente esquerda, né? Mas não é direita, com certeza. Não é direita. É um centrão, com certeza né? Não é um PSDB, mais ou menos, assim. Um PSDB com outra cara, né? E isso faz alguma diferença? Ou na verdade, o que vocês vão olhar é se realmente aquela pessoa está comprometida com as bandeiras de vocês, com a causa indígena? Sim. Isso aí que a gente tem que observar, né? Porque a gente tem aí quem conseguir convencer, então vocês têm uma rede de apoio que vai colocar para trabalhar para aquela candidatura, é isso? Isso, exatamente. E aí a gente tem um grupo no WhatsApp onde está todos eles, né? E aí nós também temos um para Senado, né? Que ele ainda está vendo se vai concorrer ou não, também pela rede. Né, que é o Dr. Israel Tuyuca. E aí nós temos vários também para estadual e federal, né? Inclusive é o Marcos Sapurinã, o Naldo Mura. E, gente, eu esqueci. Mas, enfim, são várias. E aí vão enxugando aí para ver quem realmente vai ser bem aceito pelo partido, né? E vai ter o nosso apoio também. Hoje em dia, principalmente para o teu projeto, o que você acha que poderia fazer a diferença? De que maneira o gestor público, seja ele quem for, e não só no executivo, mas no legislativo que faz as leis, de que maneira pode apoiar projetos e deve apoiar projetos como o seu para que a educação indígena direcionada para aquela criança indígena, ela não fique apenas num bairro de Manaus, mas que ela possa estar cada vez mais aí espalhada pela região amazônica, pelo Amazonas, pelo menos onde a gente está. Eu acho assim, Daniela, que já deveria existir uma disciplina, assim como o inglês, como o espanhol. Porque a gente sempre recebe muita gente que tem essa curiosidade, né, que tem essa vontade. O interesse existe, né, mas falta virar política aprender, pública mesmo. Entendeu? Então eu acho que deveria sim existir já isso nas escolas. Hoje a gente tem uma escola lá no Parque da Tribo, mas infelizmente ela funciona como ensino regular. Né? Porque a nossa ideia, quando o cacique Messias estava vivo, era que aquela escola ela fosse uma escola multilingüe. Por quê? Porque ali nós temos, no Parque das Tribos, nós temos pessoas capacitadas para dar aula na sua língua, seja a língua ticuna, língua banil, atucano, cocama, tariano, marubo, entendeu? O próprio Nhingatu, além de mim, tem outras pessoas capacitadas para isso. Então, e nós não tivemos esse apoio. Né? É hora, ouviu, gestor público? Se algum gestor público estiver nos assistindo essa hora, é uma grandíssima, causa, né? É uma grandíssima causa agora, aí para botar para frente esse projeto. Agora você já imaginou assim o destaque que Manaus seria, que essa gestão seria? Eu já estou pensando assim, rede, é uma matéria nacional. A primeira escola, né, de Manaus, multilingüe. Nossa, ia ser muito bom para todos. Para todo mundo, realmente. Todo mundo, porque quem não conhece a sua origem, tá aí uma oportunidade para conhecer. Cláudia Baré, muitíssimo obrigada. Esse nosso programa de reestreia, nosso programa de estreia 2022. Voou mesmo, né, meninas? É isso. Muito obrigada. Vamos só pedir, Dani, para que ela fale um pouco mais sobre a semana, que a gente vai ao ar na sexta, né? Estamos gravando na segunda. Né, a gente pode dizer aqui para os nossos ouvintes e o povo do YouTube, e que até dia 23 de abril vai ter a Mostra da Moda, não é isso? E aonde? Aonde vai estar? Como é que é? Lá agora dia 9, sábado, no Palácio Rio Negro. Peraí, rapidinho. Lá no centro, 7 de setembro. Ajuda aí, Vi. O horário? 3 da tarde, mas não te preocupa, porque neste momento o trem está aparecendo bem aqui. E depois no dia 23? E no dia 23 no Sumama Park Shop. Perfeito. Sumama Park Shop. Também é o nosso parceiro, né? Ceane. Parabéns ao shopping, né? Ceane Artes, a UEA, a Secretaria de Cultura do Estado do Amazonas, né? Rebe Oficial, Sapatinho de Luxo.
instituição C&A, que mais? O povo da Vogue já foi prestigiado. E todo mundo que apoia, né? Todos esses nomes que foram citados pela Cláudia, parabéns. Agora porque Daniela Sayag com as Amazonas, né? Estaremos lá, pode ter certeza. Afinal, eu tenho um carinho muito grande. A minha origem não é indígena, né? Muitas vezes as pessoas fora do estado até acham que é, porque eu fui com Inhaporanga, tenho uma ligação muito, muito grande com essa questão da cultura do estado, mas eu não sou, infelizmente, né? Porque eu acho assim... nós só temos a nos orgulhar de tudo que a cultura indígena nos proporciona aqui na nossa região, no Brasil como um todo. Então, assim, é bonito ver vocês resgatando e liderando, as mulheres liderando esse movimento todo de resgate da cultura indígena. Quem não é indígena de sangue, mas é de coração. Eu sou de coração. As três aqui. Muito obrigada, Cláudia. Um prazerzão aí conversar contigo, conhecer um pouco mais do teu trabalho. Isso, menina? Cuecaturete, Penharã, Cunhaporanga, Itá, Cunhacari, Itá. Muito obrigada, mulheres bonitas, mulheres brancas bonitas. Obrigada a você. Obrigada, Cláudia, foi ótimo. Meninas, é isso por hoje. A gente volta a qualquer hora, porque a gente, afinal, daqui a 15 dias estamos aí. De novo. Um beijo, gente. Tchau, até a próxima. Tchau, tchau.